Olá, queridos, muito bom dia, que bom estar com você em mais uma oportunidade, mais um devocional para que possamos nos alimentar da palavra de Deus. Você sabe, nós temos um compromisso diário de orar, de ler a Bíblia, e isso é muito importante. E uma das situações que, ao fazer o devocional, a gente se depara, as pessoas nos perguntam como ser abençoado. Na verdade, quero falar com você sobre isso hoje, a necessidade de buscar a bênção. O próprio Deus, ao falar com Abraão, ele diz que ele iria abençoar aqueles que ele abençoasse. Eu não vejo ninguém, eu não conheço ninguém que diga com tanto anseio, eu quero o contrário de bênção, eu quero ser amaldiçoado. Muito pelo contrário, na verdade as pessoas sempre pedem oração, elas sempre buscam e sempre estão pedindo que outros a auxiliem para que elas obtenham a bênção. Esse é o desejo do coração de cada um daqueles que teme ao Senhor. Na verdade, é o desejo do coração de Deus. Deus deseja dar sempre o melhor para os seus filhos. Eu quero falar com você sobre isso hoje, porque ser abençoado é exatamente buscar a vontade de Deus. O próprio Deus, em Deuteronômio, no capítulo 28, faz uma lista de recomendações daqueles que poderiam ser abençoados. E ali ele começa dizendo, e é uma condicional na verdade, se atentamente ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno. E aí é uma sequência de situações que ali Deus coloca e ele diz que seria abençoado. Abençoado no campo, abençoado na cidade, abençoado em uma série de situações. Só que quando o texto, ao complementar, lá no versículo de número 15, aí então você vê, mas porém, e aí é uma condicional também, mas porém, se não ouvires a voz do Senhor, o teu Deus, que hoje te ordeno, para cumprir os seus mandamentos, então, ao invés de bênção, vêm as maldições. E se você for ver lá nesse texto, a lista de maldições é muito maior. Por quê? Porque Deus está nos prevendo que nós precisamos estar atentos para não cair nas ciladas do inimigo e, além de tudo, é que, na verdade, as consequências da desobediência, a consequência de não ouvir Deus, ela traz muito dissabores. E aí, então, qual o desejo do coração de Deus? É simples, ele deseja abençoar. Na verdade, Deus sempre desejou isso. Quando ele criou o homem lá no Jardim do Éden, ao vir visitar o homem todos os dias, toda a viração do dia, a intenção era dar parte de si para o homem, como exatamente num contato íntimo, mais profundo. E Deus continua sendo Deus. A Bíblia diz que ele não mudou, ele continua sendo o mesmo Deus, o Deus que nos ama, o Deus que quer nos dar toda a sorte de bênção. É por isso que o salmista escreve no Salmo 23, dizendo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Uma outra versão diz, eu não tenho falta de nada. A bênção também é isso, é você não ter falta de nada. Ser abençoado significa colocar Deus em primeiro lugar. Colocar Deus na nossa vida como primordial, não as coisas. Tem gente que põe coisas. E aí, às vezes, as frustrações vêm, as dificuldades, o amargor de algumas situações que a vida oferece, mas o próprio Senhor Jesus, ele disse que precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais nos será acrescentado. Então, se você quer ser abençoado, é preciso buscar ao Senhor, é preciso ter Deus como prioridade, colocar Deus em primeiro lugar. Ser abençoado é colocar Deus acima das coisas. É você amar a Deus e amar as pessoas e usar as coisas. O problema é que as pessoas, às vezes, ao trazer esse conceito de querer se dar bem, de ser bem-aventurado, de ser feliz, às vezes invertem. Eles acabam amando as coisas e usando as pessoas. E aí a bênção não chega.
aí na verdade é uma felicidade, entre aspas, temporária, muito passageira. A vontade, o querer de Deus para a minha vida, para a sua vida, é que a gente seja abençoado por onde a gente passar. É por isso que ao falar para Abraão, em Gênesis no capítulo 12, no verso 3, o desejo de Deus é que Abraão fosse uma bênção ambulante. E este é o desejo do coração de Deus. Veja o que o escritor de Provérbios, no capítulo de número 16, no verso 22, ele diz que o entendimento é a fonte da vida para aqueles que o têm, mas a insensatez traz castigo àqueles que não são sábios. Veja no versículo 20, dois versículos anteriores, ele diz que quem examina cada questão com cuidado tem a bênção, e feliz é aquele que confia no Senhor. Então, ao dar essa orientação a Abraão, Deus está dizendo, é necessário confiar, é necessário acreditar. E aí você vai lá para a Bíblia, em Hebreus no capítulo 11, quando conta a história dos heróis da fé, lá entre eles está Abraão, e o texto nos diz que ele creu no Senhor. Isso foi imputado a ele como justiça, porque ele foi um homem que acreditou quando não tinha, de repente, uma perspectiva daquilo que era viável naquele momento. Ele sai de uma terra, que era a terra onde ele estava morando, e vai para um lugar distante, que nem sabia onde era. Mas ao acreditar em Deus, ele realmente adquiriu a bênção. Esse é o desejo do coração de Deus, que você acredite que a tua família, que a tua casa, que a tua vida, que tuas finanças, que tudo que você tem e tudo que você põe a mão, tem a bênção, tem a aprovação de Deus. E aí então, quando isso acontece, quando essa confiança acontece, então nós temos a bênção. Quando essa confiança acontece, nós obedecemos. Quando nós duvidamos, nós desobedecemos. E a pior coisa que tem é você duvidar dos favores, duvidar do que Deus é. Foi o que aconteceu com Adão lá no Éden. Apesar de saber quem era Deus, apesar de ter a comunhão com Deus, houve um dia em que ao invés de continuar confiando, ele deixou a dúvida entrar no seu coração. E aí quando nós deixamos a dúvida entrar, nós anulamos a fé. Mas a vontade é que realmente a gente possa fazer a diferença, a gente possa viver a vida e confiar em Deus de todo o coração. Você vai encontrar diversos homens na Bíblia que confiaram, que acreditaram. Você vai encontrar um Enoque que andou com Deus, você vai encontrar um Elias que foi transladado, que não experimentou a morte, você vai encontrar um Moisés que falava com Deus face a face, mas você vai encontrar também pessoas que não acreditaram e por não acreditar tiveram situações ruins. Mas o desejo, a vontade de Deus para mim e para você, não somente hoje, mas durante todo o tempo, é que a gente não tema, mas que a gente confie. E ao confiar, a gente obtenha a bênção, obtenha a vitória que vem dos céus. Deus quer que os céus desçam sobre a sua vida. Aliás, Ele mesmo diz em sua palavra, e quando a gente confia nele, Ele diz que a gente pode usufruir o melhor dessa terra. E aí Jesus Cristo dizendo aos seus seguidores, Ele diz que além de ter o melhor dessa terra, nós teremos a vida eterna quando nós confiamos em Deus. Então este é o desejo. Esta é a vontade de Deus para minha e para a sua vida. Tá certo? Compartilhe esta palavra e faça chegar ao maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas. Nos siga nas redes sociais e se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva lá, ative o sininho e vamos fazer com que todas as mensagens ali postadas possam ter uma divulgação maior e assim o Evangelho do Reino ele é difundido e outras pessoas também podem ser abençoadas. Deus te abençoe hoje e sempre.